Cuba Uni, um fone de ouvido intra-auricular de uma empresa nacional que eu sou um fã declarado. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco das minhas experiências de uso e fazer um review aqui do primeiro in-ear da Cuba, uma marca nacional de fones de ouvido e enfim, tem muita coisa para falar, então roda a vinheta aí. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review do Cuba Uni, como eu comentei com vocês. Esse aqui que é um fone de ouvido intra-auricular, um fone de ouvido cabeado. Eu sei que não é todo mundo que está imerso aí nesse mundo de audiofilia, né? Nesse mundo de fones de ouvido intra-auricular, mas esse aqui é o fone mais barato de uma marca renomada, né? De uma marca conhecida no universo de fones de ouvido e que traz uma qualidade muito legal. Vou falar das polêmicas, vou falar das coisas legais, das coisas não tão legais assim e os motivos pelo qual eu acho que esse aqui é um dos melhores fones de ouvido nacionais, um dos melhores fones de ouvido vendido no Brasil, com todo o lance de garantia, aquela coisa toda. Enfim, vamos lá. Mas antes disso, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque de vez em quando eu faço review de fone de ouvido, mas eu também faço um monte de conteúdo relacionado à tecnologia, então tenho certeza que você vai gostar também. Bom, vamos lá. O Cuba Uni é o primeiro in-ear da Cuba, né? Aquela marca de fones de ouvido, de headphones, que eu sou um grande fã, sou um grande entusiasta, porque é uma marca excepcional, assim. Eu fiquei, inclusive, muito feliz com o recente anúncio deles, que eles vão aparecer, que eles estão presentes na comemoração de 40 anos do Rock in Rio, como um headphone ali usado pelos artistas. Achei isso muito legal. Mas deixando isso de lado, né? Deixando o lance da marca de lado, da qual eu sou fã, que eu gosto muito do Léo, do time da Cuba, eu sou realmente um fã declarado, eu gosto dos produtos, gosto da marca, gosto da filosofia deles, mas deixando isso de lado, esse aqui é o fone de ouvido intra-auricular, vendido por uma empresa brasileira, né? Não é importado da China, não é tipo um fone que você compra no AliExpress ou de revendas que trazem da China para cá. Esse aqui é um dos poucos fones, um dos pouquíssimos modelos que competem nesse mercado de in-ears, né? De fones de ouvido high-end e, enfim, voltado para esse público. Se você for olhar no mercado, o que você vai encontrar vai ser fones da JBL, fones da Sennheiser, da Shure, que trazem também os seus modelos para cá, mas são fones que podem custar muito caro, inclusive, né? Fones da Sennheiser, da Shure e, enfim, outras marcas desse setor, desse meio de produtos, custam absurdos, né? Enfim, outra brasileira que eu gosto muito também é a Audio Dream, inclusive tô com um modelo aqui deles para testar. Mas, dito isso, vamos falar um pouco das polêmicas, antes de eu entrar de fato no review. Porque muita gente comentou lá no fórum, né, lá no grupo do Facebook da Cuba, o Cubanos, que esse aqui é um fone white label, é um fone que já foi desenvolvido, que já está pronto e que eles só pegaram, colocaram a marca e estão vendendo no Brasil. Se for parar para olhar a fundo o que é, de fato pode ser considerado isso mesmo. Mas o Léo, por exemplo, nunca falou que ele não era um white label. Ele sempre comentou que eles iam trazer o Cuba Uni para o Brasil, um fone de ouvido in-ear, né, um fone de ouvido intra-auricular para ser vendido no Brasil com todos os lances de garantia, de facilidade de entrega, enfim, dá até para dividir no site se você quiser, tem desconto, tem essas coisas todas que são inerentes à compra de um produto no Brasil. O Léo, lá no vídeo que ele anunciou o Cuba Uni, nunca falou assim, olha, a gente tá desenvolvendo esse fone do zero. Não, isso nunca foi dito. Inclusive ele comenta lá que é um fone white label, né, que é um fone que ele está trazendo para o Brasil. E aí a galera, a polêmica toda envolvida é que lá fora é um fone que custa R$26 ou R$36, eu sei que é bem barato, assim, é um fone bem barato, mas aí você vai colocar em cima disso frete, você vai colocar os impostos de importação. Se der algum problema no fone, não tem garantia, então você simplesmente perde o fone e, enfim, tem todos esses custos atrelados a trazer um fone de ouvido, colocar sua marca e vender no Brasil. Se você quiser esse fone, não digo o mesmo fone, mas um fone muito parecido com esse, pagando R$26, vai lá, faz a sua compra lá no AliExpress, isso não é nenhum problema, tá? Eu não sei se é o mesmo fone, eu não comprei esse fone de R$26 para poder ter certeza que a gente tá comparando maçã com maçã. Eu paguei o valor cheio desse produto, a Cuba não me enviou, eles não tiveram nenhum tipo de acesso a esse conteúdo aqui antes de eu postar, mas eu comprei ele na época do lançamento, então foi antes da abertura para todo mundo, né? Antes de colocar lá no site. O Léo fez um vídeo, eu fui lá, entrei, comprei e é isso. E agora eu tô falando aqui do vídeo, do fone
de ouvido para vocês. Dentro do range, do que custa esse fone de ouvido, eu achei um ótimo produto. Ele tem os seus pontos negativos e os seus pontos onde ficam claros, onde foi uma redução de custo aqui, mas eu vou comentar isso tudo com vocês ao longo do vídeo. Mas só para fechar esse lance da polêmica, cara, se você quiser comprar um fone de ouvido de R$26 lá no AliExpress e não tiver nenhum tipo de problema com, sei lá, imposto, com frete, com garantia, compra, o dinheiro é seu, você pode ir lá comprar. Mas se você quer apoiar a empresa nacional, se você quer apoiar a Cuba nessa iniciativa deles de trazer um fone de ouvido in-ear para o Brasil com essa qualidade sonora, com essas características, enfim, apoiar o fato deles terem trago esse produto, tem o lance da garantia, tem o lance de todos os impostos e custos tributários que envolvem trazer um produto para o Brasil. Se você quiser fazer isso, entra no site da Cuba, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Inclusive não é um link de afiliado, então não ganho nada para poder falar desse vídeo, desse produto aqui para vocês. Então dá uma olhada no link aí, tá? Faz essa força aí de pagar um pouco mais caro talvez, ou enfim, ter esse custo na sua compra, no seu custo inicial de compra um pouco mais alto, mas ainda assim apoiar uma empresa brasileira, apoiar toda essa iniciativa de uma marca de fones de ouvido, uma marca de audiófilo para audiófilos, ou de uma marca que se importa com a qualidade sonora nos seus produtos. Dito isso tudo, vamos falar agora especificamente sobre o Cuba Uni. É um in-ear muito confortável. Ele lembra muito um modelo da Shure, um modelo intra-auricular da Shure ou da Sennheiser, se eu não me engano, acho que é da Sennheiser, mas ele é super confortável para poder usar. Eu levei ele para academia, para poder fazer um treino na academia com ele, e olha, o encaixe é perfeito, perfeito mesmo. Ele é diferente, ele é um pouco diferente dos outros in-ear que a gente vê no mercado, que é um formato moldado e tudo mais. Esse aqui não, ele tem um design bem diferente mesmo, e eu achei ele muito... Inclusive eu coloco ele para poder falar e eu paro de ouvir a minha voz e isso é horrível. Mas enfim, é um conforto muito grande, um conforto acima da média de fato, e um fone de ouvido que tem um isolamento muito bom. Como ponto de upgrade aqui para vocês que vão comprar o Cuba Uni, comprem borrachinhas diferentes. Essa aqui que eu estou usando é uma borrachinha da SpinFit, que para mim é um pouco mais confortável, ela encaixa um pouco melhor no meu canal auditivo, então por esse motivo eu tenho usado mais ela do que as que vieram na caixa, porque a que veio na caixa do Cuba Uni não achei tão confortável assim. Ela é um plástico maleável e funciona, é confortável e tudo mais, mas eu achei ele um pouquinho meio duro, talvez. Acho que esse é o ponto que pra mim pegou mais, assim. Então, mas é só porque eu já tenho um SpinFit aqui, eu gosto de usar fones de ouvido e tudo mais desse tipo, então eu tenho esse tipo de recurso aqui comigo, mas se você puder fazer a troca dessas borrachinhas já vai ser um ponto bem legal de upgrade. Fiquei sabendo, inclusive falando de upgrade, né? Fiquei sabendo que em breve vai ter um acessório Bluetooth para esse fone de ouvido. Eu não posso falar muita coisa, não posso comentar muita coisa sobre isso, mas me falaram aí um passarinho me contou que em breve vai ter esse acessório à venda também no Brasil, mas cenas para os próximos capítulos, tá? Bom, conforto e encaixe perfeito, é um fone de ouvido com um conector diferente dos normais, ele não segue aquele padrão 2-pin, né? Aquele padrão de 0,78mm que você encontra na maioria dos fones de ouvido. Esse aqui é um fone de ouvido, eu não sei exatamente qual que é essa entrada, se eu não me engano é mini coaxial, mas é uma entrada diferente. Então, caso dê algum problema nesse fone de ouvido, né, nesse cabo do fone de ouvido, você não vai encontrar com tanta facilidade. Porém, a Cuba vende o cabo, vende o lado direito. Se você perdeu o lado direito, se você perdeu o lado esquerdo, por exemplo, eles vendem essas peças separadamente. Então, é fácil de comprar, querendo ou não, é fácil de você resolver esse problema com o cabo. Só estou comentando aqui porque não é um cabo padrão, né? Não é um cabo de in-ear padrão que a gente vê em outros fones de ouvido. Mas tem aí no site da Cuba caso dê algum problema no seu cabo. É um cabo maleável, ele não embola muito, é um cabo super confortável para poder passar no seu corpo, assim, se você quer usar ele virado para trás, né, passando pelas suas costas e conectar em algum lugar, algum player, alguma coisa, vai funcionar, funcionou super bem para mim e foi assim que eu usei inclusive lá na academia. O conector é um conector angulado, de 3,5mm, obviamente, e aí você pode usar ele em qualquer player celular que tenha P2, né? É difícil hoje em dia ver celular com P2, mas ele também vai funcionar perfeitamente bem naqueles dongles USB, USB-C no caso, né? A Cuba tem o Cuba, eu não sei o nome certo, mas eu vou deixar o link aqui para vocês também, mas a Cuba tem um DACzinho para você ligar via USB-C, e eu recebi recentemente um da iFi, é o Wi-Fi Go. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre ele em breve, mas é um outro DAC que você pode comprar aí no AliExpress e tudo mais, que ele vai ter características, né, funções um pouco diferentes e tal.
Enfim, dá pra você ligar esse fone de ouvido em qualquer player, em qualquer dispositivo que você queira tocar o seu Cuba Uni. E agora falando sobre o som do Cuba Uni. Ele usa 2 alto-falantes dinâmicos de cada lado, o que já faz assim, poxa, é um fone de ouvido barato com essa configuração? Sim, é um fone de ouvido barato com essa configuração de hardware. Eu achei um fone muito divertido para poder ouvir músicas que eu já tô acostumado a ouvir, podcast e tudo mais. Eu sempre bato na tecla de que um fone tem que ser bom o suficiente para te entregar a experiência que você já consome em músicas, enfim, consumo de mídia no geral, mas alguns modelos têm essa pitadinha de mais graves, ou uma pitadinha de uma definição um pouco maior nos agudos. Enfim, isso depende de cada fone de ouvido, de cada construção no final das contas, e o que a fabricante quer entregar para você. No caso do Cuba Uni, assim, ele não é um fone de ouvido neutro. Eu acho que o Moondrop Quarks, por exemplo, o Moondrop Quarks é antigo, mas o Moondrop Shoe 2, o Kiwi Ears Cadenza também, e até o C2 Mac, o Team Hi-Fi C2 Mac, vão te entregar uma sonoridade um pouco mais neutra, ou seja, um pouco menos mexida, por assim dizer. No caso do Cuba Uni, você vai ter esse grave um pouquinho destacado, ele é em V, né? Ou seja, você tem agudos mais fortes e graves mais fortes também, e isso é muito divertido para poder você ouvir músicas, escutar música e sentir toda essa experiência de áudio. Eu achei uma sonoridade muito boa, no geral, assim, é um fone de ouvido que não distorce graves, não distorce médios e agudos, e ele é uma sonoridade divertida, é um fone de ouvido divertido para você ouvir e curtir as suas músicas com esse punchzinho a mais de grave, com essa marcação um pouco maior de grave. Não confunda isso com peso de grave, ele não é pesado, ele não é profundo, não é um grave que te, sei lá, faz tremer a cabeça, não é isso, mas ele te dá essa sonoridade, esse grave um pouco mais destacado, que faz muito sentido, considerando a média das pessoas, né, a média do mercado que a Cuba quer atingir com esse fone de ouvido. Eu fiquei realmente muito animado em escutar, por exemplo, músicas pop, rock, inclusive eu tô com uma playlist que eu baixei, uma playlist de rock dos anos 90 e 2000, que é fantástico ouvir com esse fone de ouvido aqui na academia. É um fone de ouvido pras massas, vamos colocar assim, mas sem perder a definição, a textura, a qualidade sonora que a Cuba já é conhecida por entregar em seus produtos. Ponto super positivo, não tenho o que falar. Eu adorei esse fone de ouvido, adorei como ele toca, eu adorei curtir as músicas que eu já curto na academia com o fone de ouvido com essa definição um pouco superior. Então, assim, em resumo, ele tem um som limpo, um som cristalino, ele tem essa maior atividade nos subs, nos graves e no médio graves, e tem esse recuo nos médios que fazem esse fone de ouvido tocar bem gêneros mais pop, gêneros mais da massa, por assim dizer. É claro que se você quer tocar, por exemplo, sei lá, música clássica ou músicas que tem uma definição um pouco maior nessa região de médios graves, né? Músicas com vozes mais destacadas, acústicos e tudo mais, talvez não seja o melhor. Talvez seja mais interessante você, de fato, importar um fone da China lá, comprar um Moondrop Shoe 2, um C2 Mac, um Kiwi Ears Cadenza e qualquer outro fone de ouvido que se encaixa nessa categoria de preço e de produto. Mas é uma sonoridade muito divertida que eu realmente gostei bastante. Bom, eu vou deixar o convite aqui para vocês darem uma olhada também no review do Léo The Mind Headphone, que ele, tudo bem que ele é o idealizador desse produto, ele que trouxe o produto, a marca é dele, mas é totalmente enviesado, obviamente, mas o Léo entende muito sobre fones de ouvido e ele vai conseguir dar essa definição, essa clarificação maior no que o Cuba Uni é para o mercado, o que o Cuba Uni é para Cuba. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal. Se você quiser comprar o Cuba Uni, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Como eu falei, não é um link de afiliados, mas é um link aí de apoio a Cuba no Brasil. Beleza? Cara, é ótimo quando a gente vê empresas nacionais, empresas como a Cuba, trazendo fones de ouvido como esse aqui, com qualidade, com preço legal, nessa categoria. É sempre muito positivo. Então, fica aí mais um registro de um headphone não, né? De um in-ear. Vamos colocar o in-ear brasileiro? Vamos colocar desse jeito? Acho que vale a pena, né? É isso. Esse é o meu vídeo do Cuba Uni. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.